O SUS foi implantado em 1988. Antes da implantação do SUS, Sistema Único de Saúde, que tínhamos no país Brasil, a gente tinha uma assistência precária para poucos, né? A gente tinha uma centralização, era uma assistência de saúde muito voltada para saúde e doença. Nós tínhamos pouquíssima promoção e prevenção. Então a gente tinha, só quem tinha assistência era quem tinha carteira assinada, né? Então se o usuário, o paciente que dependesse de assistência, que não fosse trabalhador, ele dependia ou do familiar que tivesse carteira assinada, ou ele dependia das Santas Casas, ou seja, não era assistência universal, igualitária, né, equânime. Então, como que era essa assistência, então? As unidades de saúde que tínhamos, naquela época, antes de 88, era a unidade que tinha ginecologia, pediatria, clínica. Eram três assistências básicas. E essas assistências se baseavam na saúde de doença. Você marcava a consulta com o pediatra, gineco e clínico, não tinha um acompanhamento, ou era só atender a sua queixa naquele momento e pronto. Né? Não tinha uma assistência em casa, não tinha um acompanhamento pós-consulta nem pré-consulta. Além, o quantitativo era muito pouco. Um exemplo que eu posso citar, para marcar uma consulta no centro de saúde, que eram poucos, né? As consultas também eram poucas, porque eram poucos profissionais. Em média, as unidades básicas tinham um pediatra, um clínico, um gineco por um horário de 4 horas. Então, você tinha unidade com 2 profissionais de cada especialidade, dessas 3 especialidades, na unidade. Então, era pouca oferta e já existia uma grande demanda. A unidade, ela estabelecia a quantidade de vagas e o usuário teria que dormir na fila para no dia seguinte disputar essas vagas. Um exemplo, a unidade de saúde colocava lá 4 vagas de clínico para o dia seguinte. E na fila tinha 40 pessoas que queriam essa consulta. Então havia uma instabilidade, discussão, briga com quem ficaria essas consultas. Né? Além do mais, a gente não tinha os exames, consultas agendadas de especialidade, a gente não tinha promoção de saúde, a gente tinha muito pouca assistência nas unidades, naquelas unidades básicas, que era a maioria delas do Estado. Então, com essa precariedade de assistência que tínhamos no país a essa população, a Conferência Nacional de Saúde, 8ª, que ocorreu em 1986, ela foi um marco porque lá nessa conferência estabeleceu-se a necessidade de ter um programa único, uma assistência única para todos os brasileiros. Então a 8ª conferência, ela foi o primeiro marco a estabelecer um plano, um projeto do SUS para que tivesse uma assistência para todos. A Constituição de 88, ela corroborou oficialmente essa necessidade com a implantação do SUS. Então criou-se a lei na Constituição de 88. Então, o que mudou a partir daí? O brasileiro passou todos terem direito à saúde, ou seja, não é mais benesse de quem trabalha ou não trabalha. Independente de você estar trabalhando ou não, você tem direito no país Brasil à assistência à saúde. E não é só mais a consulta básica, clínica, gineco, pediatra. Então você tem as especialidades, você tem, né, os exames, a promoção, prevenção, né, todo o que ocorre em termos de saúde no país, o SUS é responsável. Então não é mais só a consulta, ou seja, eu tenho SUS se eu vou consultar no centro de saúde ou na UPA. Não. Se você vai na padaria, você usa o SUS. Se você vai no restaurante, você usa o SUS. Se você vai em qualquer parte que tenha, né, assistência, está por trás do SUS. Se você bebe uma bebida, é lá o SUS. Se você come carne, está lá o SUS. Porque a vigilância sanitária, ela é do SUS. Então,
todo brasileiro, seja milionário, pobre, ele tem assistência do SUS. E isso não podemos perder. A gente tem, desde a sua implantação, tem sido árduo a esse projeto, esse plano continuar, devido ao financiamento. Então, o financiamento, desde a sua implantação, tem sido muito menor do que necessário. E cada vez mais tem havido leis para que tenhamos menos financiamento no SUS. Então, se a sociedade toda não tomar pé de que podemos ficar sem essa assistência e voltar ao que tínhamos no passado, a não assistência, ela vai acontecer. Então, é preciso que a gente mude, a gente procure estar junto para que continuemos a ter o SUS. Se nós tínhamos antes da Constituição uma assistência, mesmo precária, mas cuja responsabilidade era do governo federal, a partir da implantação do SUS, nós tivemos a descentralização, ou seja, passou-se a responsabilidade da assistência aos municípios. Então, ficou mais próximo do usuário. Ora, o financiamento ele é federal, nacional, municipal, federal, estadual, municipal, mas a assistência passou a ser de responsabilidade de cada município. Então, possibilitou maior organização, uma maior amplitude de assistência, uma maior entrada de profissionais, então ficou mais qualitativo. E aí, em 1991, já tínhamos 3 anos da implantação do SUS, foi implantado o PACS, que é um programa de agente comunitário de saúde, que eram pessoas que visitavam as casas para verificar se ali precisava de assistência, em 91. Em 1993, o Brasil adotou o Programa Saúde da Família, que é um programa que tem assistência direta aos usuários em suas casas. Ocorreu inicialmente no Nordeste, onde que não tinha centro de saúde, ele era mais voltado para onde que não ia os profissionais de saúde. Felizmente, se expandiu não só para o Nordeste, mas o país inteiro adotou essa metodologia, o programa, e em Belo Horizonte nós tivemos a implantação em 2003. Era uma incógnita se ia dar certo ou não, porque o programa Saúde da Família ele era voltado para a área rural, áreas com menos assistência, e aqui em Belo Horizonte já tinha uma organização muito bem centralizada, muito bem organizada. Mas a implantação provou que em capitais poderia dar certo, como tem dado em Belo Horizonte. O PSF hoje em Belo Horizonte tem mais de 500 equipes, todas as 152 unidades de saúde têm o programa Saúde da Família, e hoje praticamente 100% da população de Belo Horizonte é assistida pelo programa Saúde da Família. E o que é o programa Saúde da Família? Você tem um generalista, que é um médico com formação, um enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem e 4 a 6 ACS. Então, essa equipe ela é responsável pelo número X de pessoas, que varia de 3 a 6 mil pessoas. Em cada unidade de saúde, você tem, então, uma quantidade X de equipe de saúde da família para que dê conta de atender aquela população. Ora, com essa implantação, a população passou a ter uma assistência muito mais ampla. Se antes, lá de 88, antes do PSF, você ia no centro de saúde só para um clínico, um pediatra, gineco ser atendido, e mesmo assim disputado as consultas, hoje você tem unidade de saúde que tem um generalista que atende o usuário como um todo. Além do generalista, nós temos ainda, continua tendo pediatra, ginecologista, temos também agora a odontologia, saúde mental, que é os profissionais que fazem parte, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional. Temos o NASF, que são vários profissionais, desde psicólogo, desde fisioterapeuta, educador, tudo na unidade básica de saúde. Então hoje você não fica mais disputando vagas na unidade, você chega e tem uma equipe para te receber e agendar.
A farmácia, que você não tinha acesso a uma quantidade mínima de medicamentos, a unidade hoje ela tem em torno de 190 itens de medicamento que é distribuído em cada unidade básica de Belo Horizonte. Então você não vai mais praticamente precisar comprar medicamento. Um exame de sangue que você ia lá na Caetés fazer antes do SUS ser implantado, você faz no próprio centro de saúde. Então você faz o exame de sangue, entrega, né, o material para ser colhido. A consulta especializada, que antes do SUS, do PSF, você tinha que ir lá no PAN à noite para agendar, hoje você recebe em casa o agendamento da consulta especializada. Então, o Sistema Único de Saúde, junto com o PSF, toda a organização, ela veio mudar completamente a assistência ao brasileiro, e especialmente Belo Horizonte, pela sua organização, a sua forma de fazer a saúde nessa cidade. Então, nós ganhamos muito com o SUS e com o Programa Saúde da Família. E isso continuar vai depender de estarmos, né, não só os conselhos de saúde, conselho distrital, conselho local, conselho nacional, conselho municipal, estadual, mas principalmente na sociedade voltada para o Congresso, para que isso não ocorra o desmonte. Nós temos aí uma EC, que foi a PEC 95, foi votada em 2016, que praticamente ela elimina o SUS. Ela congela o financiamento do Sistema Único de Saúde durante 20 anos, até 2036. Isso significa praticamente que nós vamos perder o Sistema Único de Saúde. E nós vamos ter que reverter essa EC que foi votada, né, e está em vigor. Além de outras leis que têm tirado recursos, né, a cada tempo da saúde. Então, apesar de termos melhorado mais de 1000%, né, a assistência no Brasil, com a implantação do SUS e com o Programa Saúde da Família, a gente tem deficiência. A demora, a gente tem uma demora ainda grande no agendamento de especialidades, né, mas isso é devido a termos poucos especialistas, né, no Sistema Único de Saúde e ter uma demanda cada vez crescente. Então, outra questão que a gente, os profissionais que trabalham no SUS, principalmente a área médica, são profissionais que ficam pouco tempo. Então, a gente tem muito pouco profissional da área médica que que é voltado para o serviço público. A maioria ela passa pelo serviço público e vai para a rede privada. Não há fixação, principalmente por parte do próprio profissional médico, em continuar no serviço público. Então, as unidades básicas, praticamente todas, vivem o dilema de constantemente estar trocando de profissional médico. E isso é uma perda muito grande. Desestabiliza a unidade, desestabiliza a assistência. Bom, como resolver essa deficiência, né, essa não fixação do médico nas unidades que tem provocado uma descontinuidade da assistência? Eu acho que nós temos que pensar junto, né, o trabalhador, o secretário de saúde, ministro da saúde, as universidades que formam o profissional, e a gente pensar como fazer, como resolver e passar a fixar o profissional para que a assistência não dê descontinuidade.